Bem-vindos! Vamos falar sobre a adição e subtração de números inteiros para tirar algumas dúvidas que vão surgir nos cálculos dentro da física. Então temos aqui para a gente relembrar o conjunto dos números naturais, né? Os números que você pode estar contabilizando coisas, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. E o conjunto dos números inteiros que conta com esses números e também com seus opostos de sinais negativos. Então o conjunto dos inteiros, ele é um superconjunto do conjunto dos naturais, ou seja, o conjunto dos naturais é um subconjunto dos inteiros, né? E aí a gente precisa lidar com as operações que envolvem a mistura de números negativos com números positivos. Vamos lá. Antigamente, as adições de números inteiros, elas eram indicadas sempre entre parênteses. Não importava se o número era negativo ou positivo, né? Você tinha que colocá-lo entre parênteses e indicar a adição por um sinal entre eles. Aí houve uma reforma na matemática em que se decidiu retirar os parênteses e esse sinal de mais que está entre eles. E aí você poderia encarar a nova estrutura lembrando que isso aqui representa uma adição. Então, sempre que dois números, sejam eles inteiros ou, positivos ou negativos, estiverem lado a lado, ó, sem nenhum sinal de multiplicação, sem nenhum sinal de divisão, a gente encara isso como uma adição. Agora, calcular essas adições de números positivos e negativos também era ensinado de um modo que fazia a gente, ao longo do tempo, não ter dúvidas quanto à questão de sinal e não se confundia com regras de sinais, por exemplo, que são ensinadas no ensino fundamental. Então, por exemplo, imaginava-se, para esse entendimento, que os dois números, ou se tiver até mais de dois, são ordens que são dadas para você caminhar na reta numérica. Ó. A reta dos números tem a sua origem no zero, à direita números positivos, à esquerda números negativos. Se eu tiver um valor positivo como o número mais 3, eu caminho a partir do zero para a direita 3 casas. E assim por diante. Então, ó, mais 3 mais 2, eu estou aqui no zero. 1, 2, 3, caminhei 3 casas. Agora vem um mais 2, 1, 2, caí no mais 5. Por isso o resultado levava a esse valor. E aí a gente vai associando, né, propriedades e situações. Vamos ver os outros três, aí a gente conclui no final. Ó, mais 3 e depois menos 2. Está aqui no zero. 1, 2, 3. Agora menos 2 tem que voltar. 1, 2. Olha onde eu caio. No mais 1. Menos 3 mais 2. Começa no zero. 1, 2, 3. Ó, vai para a esquerda porque é o número negativo. Agora número positivo mais 2. Volta para a direita. 2 casas. Cai no menos 1. E aqui, ó, anda tudo para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, quando vinham para a gente e falavam uma regra assim, olha, se os números tiverem o mesmo sinal, você soma e conserva o sinal, não fazia sentido, né? Por que tem que somar? Por que tem que conservar o sinal? Aqui vocês estão visualizando. Se os sinais são iguais, você está caminhando sempre para o mesmo lado e você vai chegar na soma das passadas dos dois valores. A mesma coisa aqui no positivo. Ó, eu andei 3 para lá, depois andei mais 2. Então faz sentido agora eu imaginar que sempre que eles estiverem com o mesmo sinal, eu estou andando sempre para o mesmo lado e eu tenho que então somar as passadas dos algarismos e manter o sinal para dizer que eu fui para aquele lado. Ah, e se o sinal for então o contrário? Então eu preciso lembrar qual é o número maior para lembrar que eu fui mais para aquele lado do número maior do que do outro. E aí, ó, fui muito mais para o lado do 3, voltei 2 casas. Para chegar no zero, eu teria que ter o número menos 3. Não tem, então eu parei uma casa antes, né? Ó, eu andei só 2. A mesma coisa para o outro lado, andei 3 para lá, voltei 2, não consegui chegar no zero, que eu precisaria de um 3 aqui para chegar no zero. Então eu parei uma casa antes, que é o menos 1. Ou seja, se eles tiverem sinais diferentes, vai ter que haver esse desconto do fato de andar muito para um lado e depois ter que retornar. E aí o número que é maior é o que define o resultado final, porque é por o lado que você andou mais. Aí eu andei mais para o lado do negativo, por isso que o resultado deu negativo com a diferença dos dois. Eu andei mais para o lado positivo, por isso que o resultado deu positivo
com a diferença dos dois valores. E aí faz todo sentido agora. E com isso a gente acaba descobrindo algumas propriedades que, quando a gente vai fazer cálculos mais avançados, elas nos fazem encontrar saídas mais fáceis. Por exemplo, a propriedade do elemento neutro, né? Qual é o elemento neutro da adição para os números inteiros, né? Eu pego aqui o número 3, o número positivo, somo com quem? Somando com zero, ele vai dar o próprio número 3, né? E tirando os parênteses, como a gente aprendeu, né? Vai dar essa representação. Aqui também eu posso tirar os parênteses, vai dar essa representação, aqui também, aqui também. E se eu vier aqui para a nossa situação, ó, ando 3 para a direita, 1, 2, 3. Aí a segunda ordem é não saia do lugar, o zero, né? Não sai do lugar, fica aqui, zero. Por isso que o resultado aqui é o 3. Né? Então eu tenho uma ordem de não sair do lugar. Aqui, ó, não sai do lugar, aí depois você pode andar 3 passos. Então não saio da primeira vez, agora posso andar 3 passos, vai dar parar no 3 também. Aqui, ó, vai 3 casas para a esquerda, 3 casas, e depois fica lá. O zero tá ali, ó, fica lá, não sai dali, cara, não vai nem para lá nem para cá. Por isso que dá menos 3. Aqui, ó, tá no zero, né? O que eu faço agora? Fica aí um pouquinho. Recebe a segunda ordem, vai 3 para a esquerda. Ah, qual é o resultado? 3 para a esquerda. Então o zero ele acaba não interferindo por conta de que é aquela história. Por um breve momento você não faz nenhuma ação. Aí você vê a próxima ação, que é o próximo número. Então quem conta, na verdade, é aquele próximo número que está sozinho lá, junto do zero. Né? Então aí eu consigo, num exercício, por exemplo, que tenha uma variável, né, x mais 0 igual a 3. As pessoas, se aqui for mais ou aqui for menos, né, as pessoas vão ficar lá, e o que eu faço aqui agora? Esse zero é aquela coisa, não sai do lugar. Então, x é um lugar onde eu já estou, que eu não sei onde é, e ele fala, não sai daí não, meu. Então, você pode eliminar o zero da sua conta sem nenhum problema e continuar ela como tiver que fazer. Outra situação é a propriedade comutativa, aquela que troca a ordem da adição. Então, ó, nas notações antigas de adição, a gente teria parênteses, parênteses, sinal de mais, sinal de mais, sinal de mais, parênteses, 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 parênteses. Aí a notação moderna tira o parênteses e tira o sinal de mais. Tira o parênteses, tira o sinal de mais. Aí eu posso aqui lembrar aquela história. Fui 3 para um lado, mais 2 para o mesmo lado, resultado 5. Fui 2 para um lado, mais 3 para o mesmo lado, resultado 5. Como o resultado aqui é igual e os valores aqui, ó, são os mesmos, é isso que a gente chama de propriedade comutativa. Eu posso trocar a ordem da soma. Se tiver escrito mais 3 mais 2, eu posso escrever mais 2 mais 3, eu não mudo o sinal de ninguém. Que legal. Olha esse aqui, ó, tira o parênteses e tira o sinal de mais do meio. Fica esse menos e esse menos. Tira esse parênteses e tira esse parênteses e o sinal de ali. Aqui já tinha colocado o resultado, desculpa, né? Vem para cá, ó, menos 2 mais 3. E aí fica aquela história, né? Eu vou 2 para a esquerda, volto muito mais do que passar pela origem, que seria 2. Volto 1 a mais. Aqui eu vou 3 para a direita e volto só 2. Então ainda continuo do lado direito. E aí a gente está vendo, ó, mesmo com o número negativo, trocando a ordem deles, o resultado está dando o mesmo. Porque é uma adição. Na adição isso vale. Ó, outra situação aqui idêntica. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Mais 2 com menos 3 também dá menos 1. Nota, ó, o sinal 2 do 2 ainda é o mais, do 3 ainda é o menos. Eu só troquei a ordem e o resultado dá o mesmo. Mesma coisa quando os dois aqui são negativos, ó, menos 3 menos 2 e menos 2 menos 3. Essa é a ideia da propriedade comutativa. Onde ela me ajuda? Muitas vezes você tem um exercício em que você está com o valor negativo na frente e o positivo atrás e dá aquele bloqueio, né? Peraí, que conta que eu faço aqui? Você pode escrever eles ao contrário. Ó, o mais 20 aqui, o menos 20, menos 12 aqui. No mesmo lado do igual. Ninguém mudou de posição para o outro lado do igual. E aí aqui você consegue fazer a conta mais fácil. 20 tira 12, 8 positivo. Fica bem tranquilo. Tá? Então, você sai dessa confusão mental que deu aqui simplesmente trocando a ordem dos dois, colocando o positivo na frente que você está acostumado. A propriedade associativa da adição é aquela que, dado mais de dois elementos na soma, eu posso escolher quem eu quero somar primeiro. Ó, por exemplo, 2 mais 1 mais 3, 2 mais 1 mais 3. Só que aqui eu escolhi somar primeiro o 2 com 1
E aqui eu escolhi somar primeiro o 1 com o 3. E aí a gente vai tirar os parênteses para a notação moderna, né? Ó, tira aqueles parênteses e tal. Deixei só o colchete aqui no final. E o colchete está me dizendo assim, primeiro eu estou fazendo essa conta para o resultado somar com aquele ali. E aí eu vou ter aqui, ó, mais 3 dessa conta. Agora o outro 3 que não foi mexido. E o resultado é 6. Vamos ver se dá o mesmo aqui, ó. Tira todos os parênteses. Deixa só o colchete. Faz essa conta aqui primeiro, né? Ó, 2, 1 mais 3, 4. E dá o mesmo resultado. Para que isso me ajuda na física? Me ajuda em física e me ajuda em matemática. Essa propriedade associativa, quando você tem vários números, ó, todos aí positivos e negativos, e não tem nenhum sinalzinho de vezes, você pode verificar uma forma de escolher. Ah, eu vou somar o 3 com o 2 e vou somar o 1 com o menos 5. Aí eu posso até usar a propriedade comutativa, trocar eles de posição, né? Colocar os dois positivos na frente, os dois negativos aqui do lado. Mas eu escolhi quem que eu ia somar. Eu vou somar os positivos, depois vou somar os negativos, e no final da história eu somo os dois. Ó. Aí eu tenho o meu resultado. E aí eu saio de qualquer enrosco que eu possa ter com uma quantidade tão grande de números assim. Tá? A propriedade do elemento oposto. Quando a gente fala em números inteiros, você tem os números positivos de um lado, negativos do outro. O elemento oposto é aquele que, somado ao número que você tem, vai dar como resultado a volta à origem naquela reta dos números. Então, eu fui 3 para a direita, 3 positivo. O que eu tenho que fazer para eu voltar para a origem e ter a soma como igual a zero? Eu tenho que voltar 3 para a esquerda. Então, o elemento oposto, ó, é exatamente o mesmo algarismo com o número trocado. Com o sinal trocado, tá? E aí eu tenho, então, o elemento oposto do mais 3, o número menos 3. Ah, e se eu tenho o número menos 4? Ah, eu coloco mais 4 como sendo o oposto, e aí eu sei que o resultado da adição deles é zero. No que isso me ajuda? Quando a gente trabalha determinante de uma matriz no segundo ano, você, ao calcular o determinante, às vezes você tem uma série de números assim, ó, resultantes da conta, todos no formato de uma adição, positivos e negativos. Quando você tem uma expressão numérica, você pode ter vários elementos assim. Tem várias situações em que isso vai ocorrer, mas o que a gente aproveita? Se eu sei que o número somado ao seu oposto dá zero, se no meio de uma série de números adicionados eu encontrar o oposto de um número, eu cancelo. Ó, menos 5 aqui, mais 5 aqui, a soma dos dois dá zero. Eu vou lá, cancelo os dois da minha conta. Eu tenho aqui menos 2, aqui eu tenho mais 2. A soma dos dois dá zero. Eu cancelo. O que me sobra? O 3 e o menos 1. E aí, essa conta é mais fácil de montar e achar o resultado. Muito mais do que essa. Imagina, você ficar menos 3 mais esse, dá menos 2. Soma com esse, dá menos 4. Menos 5, tira 2, dá mais 3. Não sei o que, entendeu? Gasta um tempão danado. Já na subtração, essa ideia da revolução, né, de retirada dos parênteses, ela também aconteceu. Só que ela aconteceu com um pouco mais de cuidado. Por exemplo, ó, eu tinha aqui os números inteiros todos com parênteses e o sinal da subtração entre eles. Para a retirada dos parênteses, os números positivos não dá problema nenhum. Mas os segundos elementos após esse parênteses aqui, eles precisam de cuidado. Então, qual é o cuidado? O sinal de menos, ele para retirar o parênteses do outro, ele troca o sinal do outro. Então, aqui eu teria mais 3 menos 2. Ó, o menos troca o sinal do mais. Nesse daqui eu teria mais 3 mais 2. O menos troca o sinal do menos. Ó, nesse aqui eu teria menos 3 menos 2, porque o menos troca o sinal do mais. E aí fica o menos. E aqui é a mesma ideia, ó, menos troca o sinal desse. Então, sai daquela ideia de menos com menos dá mais com menos dá não sei o que. Não, pensa nessa maneira. A gente está escrevendo de um modo que sempre que tiver um sinal de menos na frente de outro que tem parênteses, para arrancar o parênteses, eu troco o sinal do número que está lá e não escrevo mais esse menos da subtração. E o que eu tenho agora? Eu tenho uma adição. Transformei a subtração em uma adição, onde eu estou somando esse número com o oposto desse aqui. Quem era o oposto desse?
menos 2. Estou somando esse número com o oposto desse aqui. Quem é o oposto dele? O mais 2, tá vendo? Eu transformo o que é subtração numa soma com o oposto do segundo cara. E aí aqui eu sei fazer aquela história. Vai 3 para lá, volta 2. Aí você acha mais um. Vai 3 para um lado, vai 3 para o mesmo lado. Soma os 2. Vai 3 para o lado de cá, mais 2 para o lado de cá, dá menos 5. Vai 3 para o lado de cá, volta 2, cai no menos 1. E aí você sabe se virar. Então é tranquilo essa parte depois que entende esse procedimento. Onde a gente vai usar isso? A gente estava estudando outro dia, num outro vídeo nosso aí, como procurar padrões em números tabelados, né? E aí você tem a conta de determinar a variação das grandezas que estão aqui como dependentes, dividido pela variação das grandezas que são independentes. Então aqui no caso seria ΔY dividido por ΔX, e a gente vê o resultado entre as duas primeiras linhas, depois entre a segunda e a terceira, depois entre a terceira e a quarta, e faz esse cálculo. E nesta hora, ó, menos 4 menos, aí vem o próximo, que é um número negativo, a gente é obrigado a pôr entre parênteses. Aí entra essa regra, né? Para tirar o parênteses, eu, mais uma vez, troco o sinal do segundo, olha ali. E agora é uma adição nesse pedaço. Vou 4 para a esquerda, volto 6 para a direita. Eu passo do zero, né? Porque se eu andasse 4 para a direita, eu chegava no zero. E aí eu ando mais 2 ainda. Por isso que dá esse resultado. Aí a mesma coisa para a segunda linha. O 2 menos o menos 4. Então significa que eu tenho que pôr parênteses. E para retirar o parênteses, esse menos troca o sinal do menos 4. E agora nós estamos andando tudo para o lado positivo. É só somar e colocar o valor positivo. E nesse daqui eu não tenho problema, né? 6 menos o 2, tranquilo na parte de cima, dá para fazer sossegadamente sem problema nenhum. E a gente encontra o padrão dessa tabela, onde a variação do y comparada com a variação do x é um padrão de repetição de 2 para 1, né? Enquanto o y varia de 2 em 2, o x varia de 1 em 1. Outro lugar onde isso é muito importante é a matéria que está para chegar em cinemática, que é o cálculo do deslocamento escalar. Você vai ter uma estrada indicando vários locais de distância em relação a um determinado ponto escolhido como origem, né? E aí a partir da origem a gente usa a ideia matemática, o que vai para a direita sinais positivos, o que está para a esquerda sinais negativos, para indicar a posição em que um objeto possa estar. E aí se a pergunta for, olha, eu quero saber o deslocamento quando o carro saiu do ponto A e se deslocou até o ponto F. A notação vai ser essa daqui, que vai representar a variação da posição saindo do A até o F. E aí, como a gente faz a conta da variação, o final menos o inicial, então fica a posição final, que é o F, menos a posição inicial, que é do A. Aí a gente vem aqui, opa, o F é mais 5, eu vou colocar aqui mais 5, menos... e o A é menos 12. Aí aparece aquela situação, né? Parênteses, menos 12. E para calcular isso, esse menos, para retirar o parênteses, troca o sinal do menos 12 para mais 12. E aí eu vou ter o resultado de 17. E é verdade, né? O cara veio para a direita, portanto o resultado tem que ser positivo. E ele andou até o zero, ele saindo do 12, ele andou 12. Aí, para chegar no F, ele ainda precisa andar mais 5, 12 mais 5, 17. Se eu tivesse que calcular, por exemplo, para sair do H e retornar até o C, seria a variação da posição do H até o C. Bom, eu saí do H, é o início, fui até o C, é o final. Então, é sempre o final menos o início. E aí você vai olhar os valores. Posição do C é menos 8, menos da conta. A posição do H é o mais 15. E aí quando você coloca o mais 15 entre parênteses, eu não vou ter problema, né? Aqui para mudar, né? Vai ficar menos 15. E aí eu tenho a resposta, menos 23. Tá aí um exemplo de como então essa situação de adição e subtração de números inteiros é muito relevante. Você precisa corrigir os seus erros que você possa ter em relação a isso, carregados das séries anteriores. Tá bom? Um abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo.